muito feliz de poder compartilhar com você algo que a gente tem compartilhado na nossa liderança e é algo que tem acontecido dentro do meu coração, especificamente, uma experiência que eu tenho tido. Compartilhei também uma parte dela, né? Uma parte em uma outra perspectiva, empreendedores do reino. Tem me chamado a atenção aquilo que importa para Deus. Tem me chamado a atenção. Sinceramente, tem sido a minha oração, tá certo? Aquilo que importa para Deus. Porque eu fico pensando no lógico. Por exemplo, se eu quero uma pessoa, na minha vida financeira, eu quero uma pessoa que tem experiência, que pode me ajudar na minha vida financeira, eu chego para essa pessoa e peço ajuda, e ela diz, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. O que é que ela está dizendo? Eu estou chamando a atenção para você fazer isso. E aquilo que chama a atenção com aquela pessoa, tá certo? Vai precisar ser, para mim também, algo importante. Eu fico pensando assim, já pensou se nós, aqui eu quero incluir todos vocês presenciais, você que está comigo online, já pensou se todo dia, Fabrício, todo dia, eu e você, a gente acordar e dizer assim, o que é que importa para Deus? O que é importante para Deus? Se a gente faz essa pergunta, gente, o que importa para Deus é importante para mim, vai mudar a minha agenda. Vai mudar o meu dia, vai mudar meus relacionamentos. Porque aquilo que importa para Deus precisa ser importante para mim, precisa ser importante para você, precisa ser importante a gente para a igreja. Eu quero adiantar para vocês, depois dessa série aí que a gente vai ter sobre a palavra, a gente vai entrar justamente em uma série, e eu tenho tenho viajado pelos nossos campos, e tem sido essa mensagem que eu tenho alinhar toda a igreja, porque eu oro para que nós sejamos uma igreja alinhada com aquilo que Deus importa. 7 pessoas, 10 pessoas falaram, né? Eu quero que você tenha uma vida que realmente aquilo que importa para Deus vai ser importante para você. Lógico, desses 35 minutos que eu tenho aí, não vai dar para falar tudo aquilo que importa para Deus, mas anota aí, o que é que importa, o que é importante para Deus, o que é que Deus leva a sério, qual é o assunto do céu, o que é que os céus param e dizem, isso aqui tem que existir, isso aqui a gente tem que dar atenção. Primeira coisa, importa para Deus a salvação eterna. Importa para Deus. O que é que importa para Deus? A salvação eterna. Salvação das pessoas. Gente, a gente tem falado aqui na igreja, a gente tem pregado aqui na igreja, a gente tem orado aqui na igreja, a gente tem encorajado aqui na igreja sobre um assunto: eternidade é real. Eternidade é real, gente. Deus se importa com a sua salvação. Deus se importa. A minha pergunta para você, aqui para todo mundo aqui, aonde você vai passar a sua eternidade? Eu vou perguntar novamente. Onde você vai passar a sua eternidade? Porque você tem que parar e fazer essa pergunta para você. Você tem que parar. Pastor, só acredita que eu nunca parei para pensar, você devia pensar. Porque tem uma notícia para você aqui, todos nós iremos passar pela experiência da morte. Pastor, eu trouxe um amigo meu e disse assim, vamos para a igreja, lá tu vai sair fantástico, lá vai ser fenomenal, e o senhor entra logo com isso, pastor. Não, ele precisa saber, na verdade tu também. Brincadeira à parte, todos nós precisamos parar e dizer assim, vem cá, nós um dia vamos enfrentar a morte. E a eternidade é real. Fala comigo, gente, a eternidade é real. Eu estava, hoje a gente estava conversando assim,
Quantas vezes eu vi pessoas com projetos de longevidade, mas não tem projeto de eternidade. Projeto de longevidade tem. Não, eu estou me cuidando aqui para viver mais anos, eu estou me cuidando aqui para ganhar mais anos, eu estou vivendo aqui para viver o máximo que eu posso, e eu não vejo, não quero dizer que você não tenha, mas eu nunca vi gente assim. Eu tenho um projeto, Edson, de eternidade. Eu tenho um amigo meu que estava morto feliz, que ele está num projeto ali nos Estados Unidos, desenvolvido por um laboratório de uma universidade muito conhecida, e ele foi escolhido para participar de um projeto em que o laboratório garante 10 anos a mais de vida. Eu disse assim, cara, esse laboratório não é laboratório, é Deus. Porque Deus diz assim, quem de vocês pode acrescentar um palmo na vida? Mas esse laboratório garante 10 anos. E não é laboratório, é Deus. Mas brincadeira à parte. Gente, a eternidade é real. E eu e você, a gente precisa entender que Deus, Ele para os céus. Por quê? Porque Ele quer ver você na presença dEle, desfrutando da presença dEle eternamente. Eternamente. Isso é importante para Deus, gente. Precisa ser importante para mim e para você. Precisa entrar na pauta do meu dia. Precisa entrar na pauta dos meus relacionamentos. Precisa ser importante para mim, porque o que é que eu e você nós estamos fazendo para construir a nossa eternidade? Se a gente vai ver na Bíblia, dependendo da versão, você vai encontrar quase 600 textos na Bíblia, 586 em alguns textos, algumas versões da Bíblia, que falam sobre céu, inferno, ou sobre o assunto de eternidade. Quase 60 textos específicos no Novo Testamento, que fala sobre vida eterna. A maior mensagem do Novo Testamento é a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus. Essa semana nós estávamos discutindo, discutindo mesmo, né? A transfiguração. Se você pega Lucas, ali no capítulo 10, se não me falha a memória, 9, você vai ver Jesus transfigurando, aparece lá Moisés e Elias, e a Bíblia diz que eles estavam discutindo a partida de Jesus Cristo de Jerusalém que ia acontecer. Sabe o que é que Moisés estava discutindo com Jesus e com Elias sobre ressurreição? A eternidade é real. A eternidade é real. Jesus fala, né, João registra as palavras, né, na verdade, reforça a vinda de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 25, diz assim, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Marcos capítulo 8, versos 34 a 38, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus começou a falar, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ei, gente, palavra de Jesus, meu Deus, grava isso, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Um dia Jesus chega e conta uma história. O pessoal chega para ele, ô Senhor, por favor, pede para o meu irmão ali, me ajuda a gente repartir a nossa herança. E Jesus começa a dizer, peraí, não está certo isso aqui. Ele me chamou para entrar nessas questões. E aí Jesus conta uma história, um homem chegou, e ele tinha muitos bens, e aí ele tinha uma fazenda muito grande,
e tinha muita coisa guardada. E aí ele diz, né, olha, sabe o que é uma coisa? Eu já tenho muito, mas eu quero mais ainda. Eu vou destruir os meus celeiros, e eu vou sair e vou fazer celeiros maiores ainda, porque se eu tenho hoje, eu vou ter muito mais. E aí Jesus chama esse homem de louco. Louco! Hoje te pedirão a tua alma. O que Jesus está dizendo? Vai bater a morte na tua porta. E aí, o que é que você fez? Qual a tua posição? Você deu importância à vida eterna. Ah, meu irmão, um dia Jesus chega e manda os discípulos dele fazer uma obra, e aí vão vários, e eles vão curar, e eles vão dizer assim, olha, cura, prega o pessoal, faz isso, faz aquilo outro, tal, e eles vão passar vários dias ali, voltam, celebrando a Deus, Senhor, Jesus, tanta coisa aconteceu, as pessoas foram curadas, demônios pessoas foram libertas de demônio, aconteceu isso, aquilo outro, e Jesus, uau, legal, fantástico, uau, gente, que bom! E Jesus chama a atenção assim, mas vamos se alegrar numa coisa, o seu nome está escrito no livro da vida. Ah, dinheiro é importante, mas a tua maior alegria é o teu nome está escrito no livro da vida. A tua empresa está muito bem, mas a tua maior alegria é o teu nome escrito no livro da vida. Ei, os teus negócios estão indo bem, mas a tua maior alegria é porque o teu nome está escrito no livro da vida. A situação não está muito boa, não, mas não seja isso que venha roubar a tua alegria. Não deu certo isso, não está dando certo aquilo, mas tem uma coisa que eu me alegro, o meu nome está escrito no livro da vida, a eternidade é o meu lugar. A gente deveria tomar café e falar mais sobre o céu, a gente deveria almoçar falando mais no céu, a gente deveria se alegrar com o céu, porque o céu é o teu lugar. A gente deveria falar mais sobre a eternidade. Às vezes eu brinco, mas de uma maneira séria, chegar para você e dizer assim, ei, eu tenho um negócio bom para você. Ai, conta, pastor, eu tenho um negócio bom para você. Ai, conta, pastor. Ai, eu estou aqui me programando e você vai para Orlando se divertir nos parques. Mas chegar para essa pessoa e dizer assim, olha, eu tenho um negócio para você. Eu tenho um negócio maravilhoso para você. Eu quero que você vá para o céu. Deus me livre, pastor. Deus me livre. Tem ninguém aqui que faz isso, não. Incoerência. Viajar, curtir. Ai, para o céu. Por quê? Porque a nossa mentalidade liga céu com um negócio ruim, morte. Quem tem eternidade no coração, ei, gente, celebra o céu, terra, que não dá tempo de falar, terra é sobre missão de vida, mas o meu projeto e o seu projeto, o que Deus quer para mim e para você, é receber você na eternidade. Então, meu irmão, se Deus dá importância para isso, você precisa dar importância também. Você precisa dar importância à eternidade. Você precisa ter certeza de vida eterna. Você precisa crer que o único que dá vida eterna para mim e para você, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.
Ele diz assim: se você crê em mim, eu te dou a vida eterna. Quem confessar, quem crê em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. A Bíblia diz que quem crê no Cordeiro de Deus tem a vida eterna, e essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Hoje você pode receber a vida eterna, hoje você pode experimentar a vida eterna, hoje o Cordeiro de Deus pode escrever o teu nome no livro da vida, e essa é a maior riqueza que a gente tem, a vida eterna. De que você se alegrar com o céu, você está com a mentalidade de vida eterna. De que você tiver amor pela eternidade, tem algo que vai mudar completamente na sua vida. O apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança for apenas para essa terra, nós seremos as pessoas mais infelizes. Mas, se a nossa alegria for a eternidade, nós seremos as pessoas mais felizes. Desculpe, se a nossa esperança for apenas para essa terra, nós seremos as pessoas mais tristes, mais infelizes. Mas se a nossa mentalidade for vida eterna, nós seremos as pessoas mais alegres dessa terra. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão: celebre a eternidade. Celebre, o seu nome está escrito no livro da vida. Celebre, celebre, celebre o céu. Você foi feito para a eternidade. Você foi feito para a eternidade. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus. O que importa para Deus? Se importa para Deus, precisa ser importante para a gente o novo nascimento. A experiência do novo nascimento, dito por Jesus, capítulo 3, verso 3 a 7. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como é que pode nascer um homem sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Assim, e respondeu Jesus: ei, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, existe um nascimento natural. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires. Jesus falando, gente. Sim, não te admires de eu te dizer. Importa. Fala comigo, gente. Importa. Importa nascer de novo. Os céus param. Os céus param. Sim. O que for preciso fazer, o que for necessário fazer, Deus levou tão a sério a vida eterna que Ele enviou o Filho dele. Porque sem Jesus Cristo era impossível ter vida eterna. Por isso que Ele amou o mundo de tal maneira e deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também o que importa para Deus é você ter a experiência do novo nascimento. Experiência de ter nascido de novo. A experiência de ter sido realmente transformado. A experiência de você ter experimentado uma mudança de vida, não apenas de comportamento, mas uma experiência de eu recebi uma nova natureza. Importa para Deus. Jesus diz assim: ei, importa, é importante. Ei, Nicodemos, ele aqui era um dos principais dos judeus. Ele disse assim: deixa eu ir logo direto para você. Logo direto para você. Sim, antes de a gente falar de outros assuntos, deixa eu falar o que é importante, Nicodemos. Para mim, qualquer coisa, se não passar pelo novo nascimento, a gente vai nem conversar. Então, nosso papo daqui para frente a primeira coisa é a primeira coisa. E o que é a primeira coisa? A primeira coisa é nascer de novo. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Nós não fazemos igreja para ter frequentadores de culto. Nós fazemos igreja para as pessoas experimentarem Jesus e ter a vida transformada e serem resgatadas do inferno e para o céu.
E eu e você, a gente precisa parar hoje e dizer assim, eu tive a experiência do novo nascimento. Eu nasci de novo. O que é uma pessoa que nasceu de novo? 2 Coríntios capítulo 15. 2 Coríntios capítulo 5. Desculpe. 2 Coríntios capítulo 5. A 17, diz assim, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou. E aí eu quero ler o 17, 15, agora eu quero ler o 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, gente? Fala comigo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O que é uma pessoa que nasceu de novo? É uma pessoa que teve uma experiência com Deus. Fala comigo, experiência com Deus. Uma experiência com Deus. E ele morreu para o mundo. E o Espírito Santo soprou nessa vida e colocou uma nova natureza. E quando a gente tem uma nova natureza, é porque aquele velho homem foi embora, morreu, não existe mais. Pastor, como é que eu sei que eu nasci de novo? Você tem que examinar e perguntar ao Espírito Santo. Quem nasce de novo é uma pessoa que é dirigida e controlada pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, Gálatas no capítulo 5, ele diz uma coisa muito séria, muito séria. Versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo quê, gente? Pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito é o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos preveni, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Estão comigo aqui, gente? Vocês são inteligentes. Eu li João 3. João 3 diz assim, Jesus diz assim, só entra no reino de Deus quem nasceu de novo. E Paulo está dizendo assim, e só... Ele está confirmando o que Jesus está falando. Deixa eu só trazer para vocês o que é entrar e viver no reino de Deus. É uma pessoa que vive controlada pelo Espírito. Uma pessoa que vive na carne, não nasceu de novo, por isso ela não entra no reino de Deus. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. A gente tem que parar e dizer assim, eu experimentei o novo nascimento. A primeira resposta. Aí o verso 22, mas quem nasceu de novo tem o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Uma pessoa que nasceu de novo é uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo. E quem é controlado pelo Espírito Santo, vou falar uma coisa só que Paulo fala. Mas o fruto, o resultado do Espírito na vida de uma pessoa é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se você pega o livro de 1 João, eu quero ler no capítulo 3, a partir do verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, aquele como ele é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquilo que é nascido de Deus, fala comigo, gente, nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Sério, gente. A pergunta que você tem que fazer hoje não é sobre perfeição, João Vitor. É sobre ser controlado pelo Espírito. Uma pessoa que nasce de novo, ele peca, ele erra. Mas qual é a característica de uma pessoa que nasce de novo? Ele peca e ele diz assim, isso aqui não sou eu não. Antes eu era assim, mas hoje isso aqui não é normal na minha vida não. Antes eu fazia isso aqui, mas hoje não é normal isso aqui não. Antes eu praticava e achava que isso era tranquilo, para mim não, por quê? Porque eu nasci de novo. Meu irmão, hoje Jesus Cristo está aqui para te dar vida eterna. Mas hoje o Espírito está aqui para fazer você nascer de novo, você experimentar salvação e você ser guiado pelo Espírito Santo, porque aquele que nasce de novo vai sempre perguntar ao Espírito Santo, como é que eu faço com o meu dinheiro? Pergunte ao Espírito Santo. Como é que eu crio meu filho? Pergunte ao Espírito Santo. Como é que eu vivo meu casamento? Pergunte ao Espírito Santo. Será que esse negocinho que está acontecendo aqui é de Deus? Pergunte ao Espírito Santo. Como é que eu lido com a sexualidade? Pergunte ao Espírito Santo. E aquilo que eu estou fazendo é certo? Pergunte ao Espírito Santo. E eu posso fazer isso aqui? Pergunte ao Espírito Santo. Eu posso andar nesse lugar? Pergunte ao Espírito Santo. E a vida que eu estou levando se agrada? Pergunte ao Espírito Santo. Porque quem nasce de novo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se importa para Deus, gente? Tem que ser importante para mim e para você. Não posso brincar com a minha eternidade. Eu não posso viver como se tivesse, não, está tudo bem. Eu tenho uma religião. Pastor, toda quarta eu vou para a quarta do encontro. Eu estou na igreja. Ok, quarta do encontro é maravilhoso, estar numa igreja é maravilhoso, mas deixa eu te falar uma coisa, nós não fazemos igreja para você sentir a vontade, nós fazemos igreja para você ter uma experiência com Deus e nascer de novo, o pecado ser quebrado da tua vida, porque um pai que nasce de novo é diferente, uma mãe que nasce de novo é diferente, um empresário que nasceu de novo, tudo é diferente, uma mulher que nasceu de novo, tudo é diferente, um adolescente que nasceu de novo, tudo é diferente. A sua vida, quando você experimentar o novo nascimento, tudo muda. Tudo muda. Se Jesus diz assim, olha, para mim importa. E no final desse culto nós vamos orar por você. Porque se você, hoje, pastor, está me chamando a atenção, pastor, eu preciso nascer de novo. Eu preciso que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Nós vamos orar por você.
porque eu creio que hoje vai ter muita gente que vai nascer de novo, muita gente que vai ter o nome escrito no livro da vida, e você vai ver o que é que vai acontecer com a sua vida. Terceira coisa que importa para Deus, relacionamento com Ele. Importa o relacionamento com Ele. Gente, Deus se importa. É importante para Ele, eu e você, a gente experimentar a vida eterna. Nome escrito no livro da vida, vivido no novo nascimento. O novo nascimento vai acontecer muita coisa, mas uma das coisas que importa para Deus é esse novo nascimento te levar a ter relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele, ouvir Deus, conhecer Deus. Relacionamento é tão importante para Deus, que Deus envia Jesus Cristo, o Filho dele, para que eu e você pudéssemos compreender quem é o Pai. Quem é o Pai? Ele envia Jesus. E Jesus vem ao mundo para muitas coisas, mas uma das coisas que Jesus Cristo veio ao mundo para eu e você, a gente conhecer o Pai. O Pai me ama? Olha Jesus. O Pai gosta de mim? Olha para Jesus. Como é que é o Pai? Olha para Jesus. Se é que Ele me escuta? Olha para Jesus. Relacionamento com Deus é tão importante que, se você vê em Gênesis, Deus, o Pai, continuamente ia lá conversar com a criação. Uma das histórias sobre relacionamento que mais chama a atenção, Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, dobrava, estava lá aos pés, assentadas, aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos, relacionamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário. Jesus até muda, pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa. Fala comigo, gente, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Maria, pois, escolheu essa uma só coisa, e esta não lhe será tirada. Relacionamento. Maria, assim, eu não vou perder a oportunidade. Interessante, gente, no texto. Marta não estava fazendo coisa errada. Não estava fazendo coisa errada não, Sácio, Ricardo. Ela estava trabalhando para Jesus. Fazendo uma comida aqui para Jesus. E Jesus disse assim: ok, tem momentos que a gente faz comida, tem momentos que a gente faz, mas presença de Deus a gente não troca. Mas eu estou com Jesus. Jesus está na sala e às vezes a pessoa está na cozinha. Jesus está na minha casa, mas você está onde? Ele está na sala, você está na cozinha. A pessoa casa, eu vou na tua casa fazer uma visita para você. E aí eu fico na sala e você vai lá para o quintal. Não, eu recebi o Costa Neto. Recebeu coisa nenhuma. Um dia Jesus estava andando. Muita gente do lado dele. E ele estava andando. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Como, Jesus? Como?
Alguém me tocou, porque saiu alguma coisa de mim aqui. Senhor, todo mundo está te tocando. Um bocado de gente está te apertando. Eu disse, não. Alguém me tocou, porque saiu de mim alguma coisa. Mas todos te tocam. Eu disse, pois é, tem muita gente me tocando, mas não está aberto a ser tocado por mim. Teve alguém que me tocou, Wendel. Mas ela recebeu de mim. Relacionamento é essa pessoa que experimentou a vida eterna através do novo nascimento e vem para a presença de Deus ser tocado por Ele. Ser tocado por Ele. Fala comigo uma coisa. Fala comigo uma coisa. Sabe o que é que está faltando para mim e para você? Uma coisa. Você se relacionar com Deus. Você se relacionar com Deus. Gente, Deus para. Jesus parou. Espera aí. Teve alguém que entendeu. Jesus abre a agenda dele, porque para Deus importa você ter relacionamento com Ele. Posso continuar, gente? O que é que importa para Deus? Zelo pela palavra. Zelo pela palavra. E aqui eu não quero, João Vitor, eu não quero, e aqui vocês me dão licença, eu não vou falar desse ponto, porque domingo vocês vêm para cá para assistir, certo? Assistir não, participar do culto. Mas eu só quero dizer uma coisa, Deus se importa com a palavra dele. Deus se importa. Um texto, poderia falar vários textos sobre a palavra, mas eu gosto muito de Isaías capítulo 55, diz assim como a chuva desce, assim como a neve desce, e rega, e não volta, enquanto não, assim é a minha palavra, Isaías fala, assim é a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, Isaías capítulo 55, verso 11, se você estiver anotando, assim é a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Hebreus capítulo 11 diz que todas as coisas foram formadas pelo poder da palavra de Deus. Ei, gente, fala uma coisa, Deus se importa com a palavra, mas domingo você vai vir para cá, para aprender o que importa para Deus, a palavra. Amém, gente? Então, dever de casa para você, vendo domingo aqui. E eu quero terminar, o que é que importa para Deus? E o que importa para Deus? Amar o próximo. Amar o próximo. Romanos 13, 8 a 10 diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu quero falar uma coisa sobre o amor ao próximo, uma coisa, tem muita coisa para falar, mas me permita falar uma coisa. O amor ao próximo, no tocante ao amor ao pobre, ao necessitado. Fala comigo, gente, pobre e necessitado. O provérbio diz assim, importa para Deus, gente. O pobre, o necessitado, importa para Deus. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 14, verso 31, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. 1 João 3, 17 a 18, ora, aquele que possui recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua,
mas de fato e de verdade. A minha pergunta para você: você tem projeto de generosidade para com o pobre? Você pensa no pobre? No teu planejamento tem ajudar o pobre? No teu orçamento você é intencional e diz assim: não, eu separo algo para o pobre. Eu me coloco, eu penso, eu me envolvo com o pobre. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se importa para Deus o pobre, eu e você, a gente precisa parar. Por quê? Vida eterna, vivida pelo novo nascimento, no relacionamento com Deus, conhecendo a palavra, muita coisa vai acontecer. Uma delas é: eu preciso. Se Deus se importa, eu vou me importar com o pobre. Eu vou pensar no pobre. Eu vou agir em favor do pobre. Eu vou separar. A minha empresa vai ter projeto. A minha pessoa física vai ter projeto. A minha família vai ter projeto. Se é sobre o pobre, eu estou dentro. Porque se importa para Deus, é importante para a gente. Não, pastor, sempre que eu tenho oportunidade, eu dou esmola. Me permita, como seu pastor. Para mim, dar esmola não é ele que recebe, é eu que tomo um medicamento para dor de cabeça, dor de consciência. Dou esmola. Fiz minha parte, graças a Deus. Não, você tomou remédio para dor de cabeça, dor de consciência. Não, uma pessoa que ama se envolve. O pessoal do louvor pode subir, pode vir. Uma pessoa que ama se envolve, uma pessoa que ama tem projeto, uma pessoa que ama o pobre uma pessoa que ama o pobre se compadece, uma pessoa que ama o pobre tem projeto, uma pessoa que ama o pobre se envolve. Porque quando eu olho Mateus capítulo 25, gente, prestação de contas, gente. É Jesus que fala. Mateus capítulo 25, verso 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E vai começar a prestação de contas. Muita coisa vai acontecer, mas uma delas é: entrai, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede e me deste de beber, era forasteiro e você me hospedou, estava nu e você me vestiu, enfermo e você me visitou, preso e você me foi ver. Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei responderá: sempre que você fizer a uma dessas pessoas, a um ser humano, a um pequenino irmão meu, a mim você fez. Do contrário, sempre que você deixou de fazer a um dos meus pequeninos, a mim você deixou de fazer. Jesus fala. É Jesus que fala. Não é outra pessoa não, é Jesus que fala. Nós temos no Brasil dados, fatos e dados, comprovados, vai lá. Mais de 90 milhões de brasileiros. Mais de 90 milhões de brasileiros são pobres. 30 milhões de brasileiros vivem na miséria. Não, pastor,
é África. Não, é Brasil. Mas pastor, será? Acho que isso é invenção. Nós temos uma creche aqui no Instituto Vida Videira. E recebemos, tem 60 crianças, tem uma lista de espera. A gente vai construir, se Deus quiser, o Instituto Videira para a gente aumentar nossa capacidade de abençoar e receber o pobre e capacitar e dar o pobre e tirar a pobreza da cabeça do pobre, dar oportunidade de vida. Mas deixa eu falar, tem essa creche lá. E numa segunda-feira, cedo de manhã, chegou uma criança chorando. E deram remédio para ela e ela continuou chorando. Deram remédio para ela, continuou chorando. Fizeram massagem dela, não, chorando, e deram remédio chorando. E aí uma pessoa chegou e disse assim: será que ela não está com fome? Porque na nossa programação tem normal. Ia ter um momento de comer. Mas ali no começo, logo aquela criança chorando. E o pessoal... E aí a pessoa... será que ela não está com fome? Deram de comer para ela. Parou o choro. Espera aí. Foram atrás da família. E a família disse assim: olha, nós não comemos nem sábado, nem domingo. Não tinha comida. Aonde? Aqui no IVV. A propósito, quem ainda não conheceu, nunca foi no IVV, levanta a mão. Você precisa ir, gente. Precisa ir. Você precisa se envolver. Você precisa ter projeto de generosidade. Gente, aqui, uma criança. Vou falar uma coisa, meu irmão. Essa mensagem não é para a gente sair daqui emocionado. Ai, pastor. Não, essa mensagem é para a gente sair daqui transformado e com atitude, porque se importa para Deus. Precisa ser importante para mim e para você. Eu oro por uma igreja generosa. Eu oro por mulheres e homens que têm projeto de generosidade. Eu oro por pessoas que se envolvem na causa do pobre e do necessitado, porque se é importante para Deus, precisa ser importante para mim e para você. Eu agora tenho... João Vitor está em Videira Sul, a gente tem mais liberdade para estar com alguns projetos específicos da igreja. E eu e a Nenê, a gente colocou agora no coração, sim, os anos que Deus tem para a gente, tem muita coisa para a gente fazer na igreja, mas eu me envolvi agora na causa do pobre necessitado, e nós vamos juntos nos levantar e fazer a nossa parte e arrancar essas pessoas da pobreza, porque se importa para a gente, precisa ser projeto nosso também. Diga você amém.